E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje aqui a gente vai ter uma aula de divisão de polinômios. Vamos aqui a introdução ao assunto. Primeiro a gente vai conceituar o que são polinômios. São expressões compostas por variáveis e coeficientes. Ou seja, grosso modo é como se fosse uma equação basicamente, como a gente pode ver no exemplo aqui embaixo. Se você chegar na rua e perguntar para alguém o que é isso, ele vai falar equação. A gente sabe que isso aqui é um polinômio. Por que não é uma equação? Porque uma equação envolve que tem a igualdade, né? Então tem que ser alguma coisa igual a outra. Por isso que é uma equação. No caso, uma coisa mais solta, assim, vamos dizer, é um polinômio. Vamos lá. E aqui nos termos aí das definições matemáticas, contém apenas operações de adição, subtração, multiplicação, potenciação positiva e inteira de variáveis. Ou seja, quando você olhar aí em emenda de concurso e falar polinômio, entenda que é um x ao quadrado, por exemplo, que não é x elevado a menos 2 ou x elevado a 2 terços, por exemplo. Eu recomendo você também saber ter ideia básica aí de potenciação. Por quê? Porque a gente sabe como funciona a banca de concurso, né? Você vai fazer um concurso, você falou, tinha só polinômio, eles colocaram x elevado a menos 2 e eu não sabia. Aí, até discutir com a banca e provar que o focinho de porco não é tomada, já passou, né? Então é bom a gente ter conhecimento básico. Assim, é muito difícil cair. Coisa assim, eu, por exemplo, nunca vi, mas a gente sabe que nunca pode duvidar, então é bom ter uma base também. De resto, isso aqui é um complemento das nossas aulas de fatoração e produtos notáveis e também aí uma continuação da nossa aula de soma de polinômios. A gente pegou aqui 2 semanas para pegar o básico de polinômio, para daí a gente poder, na parte de fatoração e produtos notáveis, avançar mais. Então, assim, se você está aqui, é porque aí você está pegando o básico de novo para poder ir para nossas aulas que estão no card, nossas aulas mais avançadas aí de como lidar com polinômios e equações. Vamos lá, aqui então, a gente tem um exemplo aqui, divisão de polinômios, e com base neste exemplo a gente vai resolver aí, desenvolver os conceitos. Muito bom. E como é que a gente faz essa divisão de polinômios? Um jeito muito fácil, não, quer dizer, muito fácil é exagero, nunca vai ser muito fácil. Mas um jeito que é surpreendentemente simples a gente fazer é fazer como se fosse uma divisão normal mesmo. Dessa forma, ó. 16x a nona mais 8x a sétima menos 10x a sexta. Tudo isso dividido por 8x a oitava mais 4x a sétima menos 5x a quinta. Aí você fica falando, nossa, mas isso aí tá complicado, hein? Como é que eu posso fazer? Bom, aí você tem que começar a pensar igual, mais ou menos como você pensaria em divisão. O que você pode fazer de um item para se assimilar ao outro. Por exemplo, se eu tiver aqui um 16 dividido por 8, eu consigo pensar que o dobro de 8 é 16. Beleza, então eu coloco 2 aqui e dá certo. Aí a gente vai indo. Ou, por exemplo, se eu tiver um 25x dividido por alguma coisa aqui, que não sei o que é. Eu sei que isso aqui tem a ver com 5, então se eu conseguir encaixar um 5 aqui, pode ficar mais fácil. E aí que a gente vai vendo. Primeiro vamos então parar e analisar esta equação aqui em relação com a outra equação. A gente tem que lembrar uma coisa, gente. A gente não está fazendo aqui um trabalho científico numa universidade, coisa do tipo. Então as equações que vão dar para a gente na hora de prova não são equações aleatórias, equações que você acha fazendo experimento e daí elas podem ou não ser muito difíceis. Isso não são equações aleatórias, nem eu estou colocando aqui equações aleatórias e nem o pessoal de banca examinadora vai colocar questões aleatórias. São equações, são polinômios feitos para serem resolvidos. O objetivo deles é que eles sejam resolvidos testando o conhecimento do candidato, né? Por isso que é um pouco difícil. Mas eles são feitos para a gente conseguir resolver. Então, a gente tem que olhar e ver o que a gente consegue
descobrir aqui de relação desta equação aqui de cima com a equação de baixo. E a gente olhando, a gente consegue perceber duas coisas. Primeiro, esse aqui, o x está elevado a 6, 7 e 9, né? 6, 7 e 9. E esse aqui está elevado a 5, a 7 e a 8. Opa, ó, teve um erro aqui. Isso aqui era para ser um 6. De novo, essa equação foi pensada para servir de exemplo, então ela é para dar uma solução exata, né? Então vamos lá. Pronto, agora sim, é 4x a sexta. Muito bem, a gente olhando esse polinômio daqui, da direita com da esquerda, a gente percebe o seguinte. Enquanto esse aqui é 5, 6 e 8 e esse aqui é 6, 7 e 9, percebe que ele está a uma potência de distância um do outro. Ó, enquanto esse é x a nona, x a sétima e x a sexta, esse aqui embaixo é x a oitava, x a sexta e x a quinta. Ó, percebe que eles estão a 1x de diferença, né? Por exemplo, se eu multiplicar todos esses termos por x, eles vai virar aqui, ó. A gente faz como se fosse uma divisão normal. Então eu faço esse vezes x. Então ele vai ficar assim, ó. 8x a oitava vezes x, 4x a sexta vezes x, 5x a quinta vezes x. Muito bom. Então, ó, se a gente for fazer isso, a gente vê que ele chega. Mas a gente ainda pode fazer uma coisa aqui. A gente ainda pode multiplicar tudo isso aqui por 2. Por que por 2? Porque se a gente olhar, ó, todos os termos são metade dos outros termos. Ó, por exemplo, aqui, ó, 8x oitava. 8 vezes 2, 16. 4x a sexta. 4 vezes 2, 8. 5x a quinta. 5 vezes 2, 10. Então é basicamente o seguinte que eu estou falando. Ó. Eu tenho aqui, ó, 10x a sexta e eu tenho aqui 5x a quinta. Se eu multiplicar isso por x, isso aqui vira 5x a sexta. E se eu multiplicar isso aqui por 2x, isso aqui vai virar 10x a sexta. Porque vai ser 2 vezes 5, x vezes x a quinta. 10x a sexta. Então é isso que a gente tem que fazer. E é em coisas do tipo que a gente vai pensar toda vez que a gente for fazer uma divisão de polinômios. Então, ó, eu coloquei 2x aqui. Então vamos lá. 8x a oitava vezes 2x, ó. 8x a oitava vezes 2x. Isso aqui fica 8 vezes 2 vezes x a oitava vezes x. Isso aqui, x a nona. Isso aqui, 16. Ou seja, menos 16x a nona. Por que menos? Porque é assim que a gente, quando a gente faz uma divisão, a gente não faz assim, ó. 51 dividido por 5. O 5, ó, não, vamos pensar nessa 51 dividido por 25. Vamos lá. Daí, ó, 2 vezes 25 dá 50. Um menos o outro, sobra 1. Esse é o ponto que a gente tem aqui. Então, vamos lá. 2x vezes 4x a sexta. Ou seja, vamos aqui, de novo, ó, 2 vezes x vezes 4x a sexta. Aí a gente junta, igual a 2 vezes 4 vezes x a sexta. Juntando isso aqui, x a sétima, juntando isso aqui, 8. Ou seja, menos 8x a sétima. E aqui é menos 5x a quinta. Ou seja, 2x vezes menos 5x a quinta. Isso aqui é igual a menos 2 vezes 5 vezes x a quinta. Ou seja, menos 10x a sexta. Então isso aqui é menos 10x a sexta. Lembra que tem dois menos aqui. Que aí vai virar um mais. Muito bom. Agora aqui, 16 menos 16 dá 0. Mais 8 menos 8 dá 0. Menos 10 menos 10 dá 0. Então a divisão desses polinômios compridos aqui complexos é igual a 2x. Aqui é o nosso exercício da sequência para a gente ver outros conceitos com o quociente da divisão. Então, beleza.
Vamos usar aqui para... Opa! Vamos aqui já fazer como uma divisão mesmo. Ó, menos 3x ao cubo mais 8x mais 8x, opa, mais 8x ao quadrado menos 8 dividido por menos x ao quadrado mais 2x mais 4. Muito bom. E aí, se a gente for reparar bem nessa conta, ela não possui a mesma propriedade que o exercício anterior, que foi muito facinho, era só dobrar e multiplicar pelo x. Como que a gente faz nessas situações? Nessas situações, a gente pensa primeiro em eliminar o mais difícil, vamos dizer assim, eliminar o que está mais alto. Nesse caso aqui é o x ao cubo. Por exemplo, se fosse uma conta que tivesse aí um x oitava, primeiro a gente consideraria para eliminar este indivíduo aqui, né? Depois a gente pensaria no resto. Então vamos lá. A gente consegue terminar o mais alto. E como que a gente faz isso? Bom, a gente tem que multiplicar alguma coisa aqui para que um desses termos consiga eliminar o x ao cubo. Qual o termo que eu vou usar para eliminar o x ao cubo? O x ao quadrado. Por que o x ao quadrado? Porque pensa comigo, eu tenho x ao quadrado, x normal e número. Se eu quiser eliminar o x ao cubo com o x normal, eu vou ter que multiplicar isso aqui, né, por x ao quadrado. Porque daí x ao quadrado com isso aqui vai ser igual ao x ao cubo. Só que aí a gente vai ter um problema, porque a gente vai ter que multiplicar esse aqui por x quadrado também. E isso aqui vai ser igual a um x à quarta. Aí fica complicado, né? E, em vez da gente simplificar, a gente complicou. Então, sempre vai acontecer isso. A gente vai usar o maior termo aqui também do divisor para tirar o maior termo dessa outra parte aqui. Então vamos lá. Eu tenho 3x ao cubo e x ao quadrado. Como que eu posso fazer para esse x ao quadrado virar um 3x ao cubo? Bom, primeiro de tudo, ó, se a gente for pensar, se eu multiplicar o x ao quadrado por x, ele já vira um x ao cubo. Opa, metade do caminho. Só que eu preciso que ele vire um 3x ao cubo. Para isso eu tenho que multiplicar por 3. Muito bem. E aí você me pergunta, esse 3 é positivo ou é negativo? Bom, vamos ver. Isso aqui é um menos x ao quadrado, não é? Sim, menos x ao quadrado. Então, se eu multiplicar 3x por menos x ao quadrado, isso aqui vai virar menos 3x ao quadrado. O que acontece? Lembra, quando a gente faz a divisão, a gente já coloca o menos aqui. E se o menos 3x ao quadrado tiver um outro menos, vai ser menos com menos e vai virar daí um mais, que é exatamente o que a gente quer. Pensa, se eu transformar esse 3x em menos 3x, vai ficar menos 3x, que multiplica menos x ao quadrado. O resultado disso é menos com menos mais 3x ao cubo. Aí a gente teria um problema, porque ficaria aqui, esse menos aqui próprio da conta de dividir, ele faria o mais virasse menos, aí ficaria menos 3x ao cubo, menos 3x ao cubo, e no final a gente ficar com menos 6x ao cubo, o que não é a nossa intenção. Por isso, esse 3x aqui está positivo. Então vamos lá. 3x ao cubo. Agora a gente vai multiplicar esse 3x por todos os outros termos que estão aqui em cima. Então vamos lá. 3x vezes 2x. 3 vezes 2, 6. X vezes x, x ao quadrado. Ou seja, mais x ao quadrado, mais 6x ao quadrado. Só que esse mais aqui, a gente tem que lembrar que tem o menos próprio da conta de dividir. Continuando. 3x vezes 4. 4 vezes 3, 12. Ou seja, fica aqui mais 12. Só que esse mais é acompanhado de um menos antes. Ou seja, menos mais 12x. Agora a gente traça a reta aqui. Quase reta, vai. E a gente faz aqui a subtração. Menos 3x mais 3x, um anula o outro. Menos, quer dizer, mais 8x ao quadrado com menos 6x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Outra coisa aqui, mais 8x menos 12x dá menos 4x. E aí o 8 continua do jeito que está, né? Afinal, não tem nada aqui, número solto. Bom,
Nossa conta ficou mais simples, ó, já não tem mais x ao cubo. Agora, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que transformar esse menos x, a gente vai ter que eliminar, vamos dizer assim, esse x ao quadrado aqui, né? Bom, o passo óbvio é a gente usar o x ao quadrado aqui de cima. E esse x ao quadrado ele é um menos x ao quadrado. Então tem que fazer um menos x ao quadrado virar 2x ao quadrado. Como é que eu faço isso? Bom, eu preciso multiplicar por um número negativo. E esse número negativo é o 2, né? Porque x vezes 2, 2x. Ou seja, tem que multiplicar isso por menos 2. Então vamos lá. 3x menos 2. Então vamos lá. Multiplicando o menos 2 pelo x quadrado, menos 2x quadrado dá 2x quadrado positivo. Esse positivo, ele não vai somar com esse positivo aqui, porque próprio da conta dividir tem um menos aqui. Então fica menos 2x quadrado. Vamos multiplicar o resto aqui, ó. 2 que multiplica 2x dá... menos 2 que multiplica 2x dá menos 4x. Opa, só que a gente já tem o menos que é próprio da conta de dividir. Então fica menos, menos, ou seja, mais. E aqui, menos 2 mais 4, menos 2 vezes mais 4 dá menos 8. Só que aí continua a mesma coisa, ó. Menos 8 acompanha o menos que é próprio da conta de dividir. Então vamos lá. 2x quadrado menos 2x quadrado anula-se. Menos 4x, ó, menos com menos dá mais. Menos 4x mais 4x anulou. E menos 8 com mais 8 anulou também. Ou seja, sobrou zero. E o quociente da divisão é isso daqui. Vamos lá, só lembrando a divisão. A gente tem o dividendo, o divisor. Aqui o que sobra é o resto, esse é mais fácil. E aqui esse é o quociente. A gente tem que lembrar disso para quando a gente for perguntado. Vamos lá. A gente tem aí mais... Essa questão é a próxima. Quais os valores de P e Q, respectivamente, para que o polinômio, etc., seja divisível por... Então ele está falando, ó. Qual o valor de P e de Q para que esse polinômio seja divisível por x² mais 2x mais 5. Porque ele tem que ter um valor aqui, né? Que senão dá ruim, tem resto. E isso aí não é bom pra gente. Quer dizer, pode ser que seja bom, né? No caso da pergunta, não. Então a gente tem isso aqui, ó. A gente tem a seguinte situação, ó. X ao cubo mais px mais q dividido por x ao quadrado mais 2x mais 5. Então tem que dar um jeito de usar essa equação, trabalhar com essa equação nessa. Daí eu vou chegar no resultado, que provavelmente vai ter aqui o P e o Q, e eu tenho que ver quanto que vale o P e Q. Vamos começar do começo aqui nessa equação que a gente chega no final. Com calma a gente vai alcançar. Vamos lá. Primeiro de tudo a gente vê. Eu tenho que tirar esse x ao cubo aqui, não é? E como que eu tiro o x ao cubo? Usando o x ao quadrado. E como que eu faço isso? Ó? Basta a gente multiplicar isso aqui por x. X vezes x ao quadrado, x ao cubo, positivo. Tem o menos da conta dividir, menos x ao cubo. Aí a gente multiplica todo o resto aqui por isso. Ó, x vezes 2 vezes mais 2x, ou seja, dá. Aqui eu vou deixar no meio para não confundir, porque aqui não tem x², né? Então vamos lá. X² dá x vezes 2x dá mais 2x². Só que vai ter o menos aqui, então fica menos. E o 5 vezes x dá mais 5x, só que mais com menos dá menos 5x aqui, o menos próprio da conta de dividir. Aí a gente faz aqui, ó. X ao cubo menos x ao cubo, eles se anulam. Aí sobrou aqui menos 2x ao quadrado. Aí o
P é mais P menos 5, ou seja, é x que multiplica P menos 5, e o Q sobrou aqui. Muito bem. A gente ainda tem um x ao quadrado aqui. Você vê que agora vai ser mais fácil de tirar esse 2x quadrado, né? Por quê? Porque eu não preciso multiplicar mais por x, eu posso multiplicar por número agora. Então vamos lá. Como que eu transformo x ao quadrado em menos 2x ao quadrado? É simples, né? Só multiplicar por menos 2. Então vamos lá. Menos 2. Menos 2 vezes x quadrado dá menos 2x ao quadrado. Só que além desse menos, tem o outro menos aqui da conta de dividir. Que daí vai transformar em 1 mais. Beleza. Ó, menos 2 vezes 2x. Isso aqui fica menos. Menos, lembra? O menos da conta dividir e o menos desse menos 2. Menos 4x, ou seja, está somando. E aí o 5, eu estou multiplicando o 5 por menos 2. Esse 5 vira menos 10. Lembrando que tem o outro menos aqui. Agora a gente faz essa subtração. Ou seja, menos 2x quadrado mais 2x quadrado anula. E aí a gente tem o seguinte, ó. A gente vai ter px menos 5x mais 4x. Estou separando o que está no x aqui. E aí, menos q mais 10. O que acontece? Se eu somar isso tudo aqui, o menos 5 com mais 4 dá p menos 1, que multiplica x, e o menos q mais 10. Menos q mais 10. Agora, ó, pensa, tem algum jeito, tem algum valor que eu posso colocar aqui no p e no q que vai transformar isso aqui em zero? Pensa comigo, se o p for igual a 0, 0 menos 1, menos 1x. Não dá. Se o p for igual a 2, 2 menos 1 dá 1, 1x. Agora, se o p for igual a 1, fica 1 menos 1, e daí fica 0x. Ou seja, se o p for igual a 1, x, daí eu anulo esse x aqui. Quer dizer que não tem mais essa parte do resto. E o q? O q é menos q mais 10. Ou seja, se eu pegar o q e transformá-lo em 10, concorda que daí fica menos 10 mais 10? E daí menos 10 mais 10 é 0, o resto fica 0. E aí a gente acha quanto que vale o nosso p e o nosso q. Então, como eu sabia que era para fazer isso nessa questão e não nesse nível aqui? Por que eu sabia que era para fazer nesse nível e não no nível anterior? Pensa comigo, no nível anterior eu tinha o q em um termo, eu tinha o p em outro termo, mas eu tinha um termo aqui, que é o 2x², que não tinha nem p nem q. Então não tinha como fazer esse termo virar zero. Agora, nessa parte aqui de baixo, ó, eu passei a ter dois termos. Em um termo eu tinha o p e no outro termo eu tinha o q. Aí sim, eu posso ajustar um valor para que o resto passe a ser zero. Vamos lá. E agora a gente tem aí uma outra... um outro exercício aqui. Aí você pode pensar, poxa, mas isso aqui tem o x igual a 7, dá para fazer o resultado numérico. De fato, se você pode fazer, ó, x, você pode fazer, ó, 7 elevado a 10 menos 13 vezes 7 elevado a nona, dividido, daí você pega esse resultado e divide por 13 vezes 7 elevado a oitava menos 7 elevado a nona. Olha, você pode fazer isso? Pode, na calculadora, sentado em casa. Boa sorte se você tentar fazer no meio de uma prova isso. Você vai ficar a prova inteira fazendo isso, vai demorar, não vai conseguir. Você vai ter uma divisão de um número absurdo por um outro número, por outro número muito absurdo também. Só para a gente ter uma ideia, vou fazer aqui rapidinho, ó, 7 elevado a décima é um número aqui, um número... 7 elevado a décima é isso aqui, ó. É 2, 8, 2, 4, 7, 5. Depois aqui é um 5. 2, 4, 9.
Daí você tem que fazer isso menos 13 que multiplica 7 à oitava. 7 à oitava? Não, 7 à nona, né? 7 à nona é 40353,607. Então a gente vê que é impraticável fazer isso no meio da prova, né? Contas dessas. Então como que a gente pode resolver isso se usar o valor numérico é muito complicado? A gente pode fazer da seguinte forma: resolver a divisão. Porque ó, se eu te falar o seguinte, ó, vamos pensar assim. Se eu tenho, se eu tenho x ao cubo dividido por x ao quadrado, eu faço essa divisão que dá x, e daí beleza, eu aplico o valor x igual a 7, que isso aqui é igual a 7. Muito bem. Vocês viram como é mais fácil eu resolver depois da divisão? É. Então vamos lá. Eu tenho, ó, aqui x a décima menos 13x a nona dividido por 13x a oitava menos x a nona. Quer saber? Eu vou reescrever isso de um jeito que vai ficar mais fácil para a gente ver como a gente vai resolver. E o que eu vou fazer de diferente? Eu vou simplesmente inverter os termos aqui. Ah, você pode inverter os termos? Posso se eu continuar mantendo o mesmo sinal que eles estavam antes, né? Por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. Posso escrever, ó, menos x a nona mais 13x a oitava. Muito bem. Fazendo isso fica mais fácil porque, ó, porque aqui a gente vê que o x segue uma progressão de x oitava, x a nona e aqui x a nona, x a décima. Isso é uma dica. Lembra lá do primeiro exercício? A gente resolve isso multiplicando por x. Lembra disso, né? Muito bom. Agora vamos lá. Qual que é a nossa estratégia para resolver o exercício? A gente mira no x que tem aqui, ó, a potência mais alta e tenta olhar para cá e ver como que a gente faz para anular essa potência mais alta. Bom, aqui eu tenho um x a nona. Para transformar x a nona em x a décima, basta eu multiplicar por x. X a nona vezes x igual a x elevado à décima potência. Então, beleza, eu tenho que multiplicar aqui por x. Mas tem uma coisa, se eu simplesmente multiplicar por x, vai ficar menos x a nona vezes x igual a menos x a décima. Só que aqui já vai ter um menos próprio da conta de dividir, né? E se for menos com menos, vai ficar mais, aí eu vou ter 2x elevado a 10. Eu não quero isso, então o que eu faço? Eu faço isso aqui virar um menos x. Porque, ó, menos x que multiplica menos x a nona, menos com menos dá mais, isso aqui é igual a 10, x elevado a décima positivo. Então, isso que a gente aqui, ó, menos x. Então, isso aqui ó, virou, ó, menos com menos dá mais, ou seja, mais x elevado à décima potência, só que esse mais tem o menos próprio da conta de dividir aqui. E agora a gente vai multiplicar o outro termo por menos x. Então 13x à oitava, ó, 13x à oitava multiplicado por menos x, isso aqui é igual a menos 13, x oitava vezes x, x à nona. Então o resultado disso ó, é menos 13x à nona, só que lembrando que esse menos aqui compete com outro menos próprio da conta de dividir. Logo, esse menos com mais vira menos, e esse menos com menos vira mais. Ó. X a décima menos x a décima dá zero. Menos 13x a nona mais 13x a nona dá zero também. Então, olha que coisa. O valor numérico da expressão para x igual a 7, ó, e a expressão, ó, isso tudo aqui é igual a menos x. Ou seja, para x igual a 7, essa expressão inteira é menos 7, viu? A gente passou de ter uma equação aqui, um polinômio impossível de resolver de forma manual, e a gente passou a ter um bem possível de se resolver e até que simples. Muito bom. Essa aula de hoje ela fica por aqui.
daí na sequência a gente vai ter aí, a próxima aula vai ser exercícios para a gente reforçar esse conhecimento que a gente aprendeu nessa aula de hoje. Comenta alguma dúvida que ficou ou alguma sugestão que você tenha para um próximo vídeo. Por hoje é isso e obrigado.